Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E mesmo que nosso satélite natural seja seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em 2 partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 km, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua. O núcleo externo, de 2,4 km de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, no passado algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 km de altura, que é a altura de 3 Montes Everest, 598 km de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais e substâncias que compõem o planeta são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito. Então, se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos. Só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com 8 pernas e cabeças achatadas, com menos de 1/100º de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago, mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 quilos em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 quilos. Você também seria capaz de carregar 6 vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela.
Em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para um módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece, é um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água-amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio, mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no sistema solar, mas ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é 1 quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Pulsares são um tipo de estrela de nêutrons. Elas disparam parte de seu material quase na velocidade da luz. Pulsares regulares giram a uma velocidade razoável, entre 1/10 e 60 vezes por segundo. Mas pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é muito rápido para o olho humano processar uniformemente. À medida que giram, elas emitem um feixe de radiação de seu eixo que se parece com a luz de um farol. Os astrônomos podem notar pulsares quando elas estão voltadas para a Terra, já que do nosso planeta, elas parecem uma luz brilhando. Quando a luz brilha para outro lado, a pulsar não pode ser vista. Nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa no sistema solar é a massa do Sol, em particular o hidrogênio e o hélio de que ele é feito. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do sistema solar. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com o seu tamanho. Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90% de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso sistema solar, ele ainda tem neve, mas não é exatamente como você espera. Neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias. A Lua, um belo satélite natural com algumas misteriosas manchas escuras. Sempre vemos o mesmo lado dele, então estamos acostumados com essa imagem. É difícil imaginar a Lua virada para o outro lado, mas costumava ser diferente. Oh, ho, ho! Costumava ser tão diferente! Imagine isso, um satélite enorme e incandescente no céu que causa tsunamis constantes. Sugiro que a gente viaje para o passado distante para ver como era a Lua há muitos, muitos anos. Ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Naquela época, o nosso planeta verde-azul ainda era um pedaço de rocha em brasa e insanamente instável voando no espaço. Ainda não tínhamos a Lua, e o dia em nosso planeta durava apenas 6 horas, o que significava somente 3 horas de luz do dia. Vulcões entravam em erupção por todo lugar, liberando gás venenoso no ar, e um monte de meteoritos colidia regularmente com o planeta. Ao mesmo tempo, há 4,5 bilhões de anos, ocorreu o chamado Grande Impacto, ou, como os cientistas chamam, a hipótese do Grande Impacto. Essa hipótese afirma que, certa vez, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Marte é cerca de 2 vezes menor que o nosso planeta, então o estrago não foi tão grande, mas bastante catastrófico.
Este poderoso impacto removeu parte das camadas externas daquele objeto do tamanho de Marte e da Terra. O próprio núcleo deste corpo espacial se fundiu com o núcleo denso da Terra, e muitos fragmentos da Terra voaram para o espaço sideral. Então, este foi o começo da nossa Lua, ou, dizendo de forma científica, o processo de diferenciação começou. Este é o processo pelo qual todos os corpos planetários passam no início de suas vidas. Como o impacto foi muito quente, seu calor levou a maioria dos gases e líquidos dos pedaços quebrados da Terra. Apenas uma superfície de pedra relativamente seca restou. Então, sim, há água e gases na Lua, mas em quantidades muito pequenas. A gravidade do nosso planeta era forte o suficiente para fazer com que todos esses fragmentos de pedra quente permanecessem em sua órbita, e eles gradualmente começaram a ficar juntos. Os produtos químicos que eles continham foram distribuídos em camadas. O ferro, que era mais pesado, afundou mais para dentro, e elementos mais leves formaram a superfície. Em pouco tempo, 100 anos ou menos, o anel de vapor, poeira e rocha se fundiu. Os maiores aglomerados com a gravidade mais forte atraíram cada vez mais outras partículas, formando gradualmente a Lua. Parecia uma bola de plástico bolha em brasa. Infelizmente, o núcleo da Lua recém-nascida acabou sendo muito pequeno. Faltava ferro e outros elementos pesados para se transformar em algo substancial, como um planeta. As rochas lunares mais antigas provavelmente se formaram no oceano de magma. E quando a Lua esfriou gradualmente, acabou sendo uma bola branca, limpa e perfeitamente uniforme. Mas ainda era completamente diferente de como a conhecemos agora. Para começar, imediatamente após o seu nascimento, o satélite estava localizado a uma distância de apenas 21.700 km da Terra. Isso é 15 vezes mais perto do que está agora, cerca de 383 mil quilômetros. É assustador imaginar o quão grande e brilhante a Lua parecia no céu naquele momento. A vista provavelmente era bonita e aterrorizante. E é claro, essa proximidade causava ondas incrivelmente enormes na Terra. O planeta sofria com tsunamis regularmente. Além disso, naquela época, a Lua estava girando muito rápido e não ficava com apenas um lado voltado para a Terra. Mas em geral, a Terra e a Lua tiveram um impacto positivo uma na outra. Por exemplo, foi a Lua que fez nosso dia durar 24 horas. Agora, o eixo da Terra está inclinado a 23,5 graus do plano de sua órbita ao redor do Sol. Sem a Lua, a Terra girava rapidamente, mas graças ao satélite, a inclinação do planeta se estabilizou, o que levou a uma grande e agradável variedade de climas na Terra. Para dizer a verdade, a gravidade do nosso planeta também ajudou a Lua. Graças a ela, a Lua começou a girar cada vez mais lentamente, enquanto gradualmente se afastava de nós. Ao longo dos anos, sua órbita se afastou do nosso planeta. Ao mesmo tempo, a Lua ficou presa à Terra. Isso significa que seu período de rotação coincide com seu período orbital. Ou, em outras palavras, a Lua se move em torno de si mesma tão rápido quanto se move ao redor da Terra. É por isso que vemos apenas um lado da Lua. Quando a Lua se afastou, as marés da Terra ficaram mais calmas. Agora, a água podia fluir para os cantos mais remotos do nosso planeta. Foi então que a vida surgiu na Terra. Mas de volta à evolução da Lua em si. O que aconteceu em sua superfície após a sua formação? Os estágios seguintes do desenvolvimento da Lua foram a infância e a adolescência. E, como geralmente é o caso nessa idade, esse período foi insano. Não é de se surpreender, cerca de 4 bilhões de anos atrás, o sistema solar estava muito agitado. Durante os primeiros 600 milhões de anos de existência da Lua, grandes asteroides e cometas constantemente colidiam com ela. Agora, eles estavam incomodando não apenas nossa Terra, mas também seu satélite. Esses impactos foram os mais poderosos da história da Lua. Eles deixaram muitas crateras grandes, que mais tarde foram preenchidas com rocha escura. Então, a Terra não foi suficiente para você, hein, espaço? Uma vez, um planeta anão caiu na Lua. Era mais ou menos do tamanho de Ceres, o maior objeto no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Essa explosão formou a bacia do Polo Sul, Aitken, e também mudou para sempre a aparência lunar. Você consegue ver aquela mancha escura na parte mais distante da Lua, bem ali, bem ao sul? Este local é chamado de Bacia do Polo Sul, Aitken. Seu diâmetro é de cerca de 2.500 quilômetros. E sim, foi formada há cerca de 4,3 bilhões de anos pelo impacto que mencionei.
Este planeta trouxe consigo vários compostos químicos complexos e estranhos que os cientistas estão encontrando agora em toda a superfície distante da Lua. Esses compostos começaram a emitir muito calor, derreteram parte do manto lunar e... acordaram vulcões acidentalmente. Os vulcões começaram a entrar em erupção furiosamente. Uma enorme quantidade de magma foi distribuída sobre a superfície lunar. Muitos anos depois, esfriou, deixando para trás aquelas famosas manchas escuras com as quais estamos tão acostumados. Elas são chamadas de mares lunares. Existem muito menos crateras neles do que nas terras altas lunares. Mas nos últimos bilhões de anos, a Lua tem estado geologicamente inativa, exceto por colisões ocasionais com meteoritos. Em geral, a aparência da Lua mudou para sempre como resultado desses eventos. E após uma adolescência movimentada, ela entrou na idade adulta. Mas mesmo assim, não teve paz. Muitos meteoritos decidiram incomodá-la novamente. Honestamente, não foi tão ruim. Houve muitas colisões, mas todas foram bem pequenas. Elas apenas deixaram um monte de crateras e poços na Lua e talvez tenham danificado um pouco seu manto. Algumas das colisões aprofundaram grandes crateras já existentes. A crosta lunar estava ficando cada vez mais fina ao longo dos anos devido a todo o caos acontecendo. E agora, chamamos essa parte superior da crosta lunar, coberta de crateras, de terras altas lunares. Todas aquelas áreas brancas e brilhantes da Lua são as terras altas. Mas no final, o universo finalmente se acalmou, por enquanto pelo menos. E a Lua passou a ter a aparência que tem hoje. Há ainda muitas coisas que não sabemos sobre o satélite natural da Terra. Há momentos de sua história que os cientistas ainda não conseguem explicar com precisão. Mas eles continuam estudando nosso belo satélite. Os dados sobre a Lua são úteis para os humanos não apenas para o seu próprio bem. Eles nos dão uma imagem mais completa da história do nosso sistema solar e do espaço como um todo. Então, vamos torcer para que um dia possamos descobrir tudo o que há para saber sobre a Lua. Recentemente, cientistas chineses descobriram algo interessante na Lua, um cristal incomum. Além disso, viram que este cristal contém um elemento que pode literalmente substituir o combustível nuclear. Vamos nos aprofundar mais. A composição da Lua há muito permanece um mistério para nós. Já se passou meio século desde a missão Apollo. Infelizmente, não viajamos muito para lá desde então. Assim, não é de surpreender que não seja tão fácil estudá-la. Mas recentemente fizemos um avanço nesta área. Em dezembro de 2020, cientistas chineses enviaram a sonda Chang'e 5 para o nosso satélite natural. A missão recebeu o nome da antiga divindade chinesa da Lua, Chang'e. Bem poético, né? De qualquer forma, a sonda foi para o lado lunar mais próximo. Passou vários dias cavando na superfície e nas rochas, e depois voltou para a Terra. No total, coletou cerca de 2 quilos de rochas como basalto, lava solidificada e assim por diante. E sim, talvez não pareça muito impressionante, mas na verdade é um pequeno avanço. Afinal, não recebemos nenhuma amostra lunar desde 1976. E essas amostras são muito importantes para aprender a história do nosso mundo. Temos buscado durante muitos anos descobrir, por exemplo, como a Lua surgiu, afinal. Sim, havia muitas teorias, mas ainda não conseguimos encontrar nenhuma evidência adequada para nenhuma delas. Mas, graças às últimas missões e algumas simulações de computador, os cientistas finalmente descobriram a verdade. Ela nasceu quando algum planeta não aleatório colidiu com a Terra há muitos milhões de anos. Ele era ligeiramente menor que o nosso. Os fragmentos terrestres foram para o espaço, mas alguns permaneceram em nossa órbita. Então se juntaram e formaram o nosso satélite. Parece horrível, mas na realidade o nascimento da Lua foi a melhor coisa que já aconteceu ao nosso planeta. Se não fosse por este belo satélite, todos os nossos oceanos ainda seriam pequenas poças. A vida não teria aparecido de jeito nenhum. Portanto, esta já é uma descoberta incrível, mas ainda não é tudo. Estudando as rochas coletadas, os cientistas do Instituto de Pesquisa de Pequim descobriram algo incomum, um raro cristal lunar. Parece bem sem graça, não é? Apenas um minúsculo monocristal transparente com a espessura de um cabelo humano. Já encontramos essas coisas na Lua antes. Esses cristais foram formados como resultado da atividade vulcânica, assim como algumas granadas na Terra. E sim, o local onde descobriram esses cristais também sofreu com vulcões, 1,2 bilhão de anos atrás. Isso significa que esse bebezinho tem mais de 1 bilhão de anos. Mas isso não é o mais importante, e sim o fato deste cristal ser feito de um material único, que nunca vimos antes. Pesquisadores da International Mineralogical Association confirmaram que tal composição não pode ser achada em nenhum lugar da Terra.
O cristal foi chamado de Change Site Y, novamente em homenagem à mesma divindade lunar. E esta é mais uma conquista. É o 6º mineral até então desconhecido que encontramos na Lua e o primeiro pela China. Agora ela se tornou o 3º país a fazer tal descoberta lunar. No entanto, esse minúsculo cristal não foi a única coisa notável que descobriram. Depois de estudar essa pedra e cerca de 140 mil outras partículas lunares, os cientistas viram outra coisa, o hélio 3. Por que isso é importante? Porque esse é um dos elementos que alimentam o Sol e outras estrelas do nosso universo. Costumamos dizer coisas como apague o Sol está queimando e assim por diante. E esta é uma das razões pelas quais muitas pessoas realmente pensam que ele é uma enorme bola de fogo. Mas não. A sua queima é, na verdade, um processo completamente diferente, que se chama fusão nuclear. Trata-se de algo bastante simples. Durante essa reação, o hidrogênio na estrela se transforma em hélio. Mas esse processo simples é, na verdade, uma das reações mais violentas e insanas do universo. Há um verdadeiro caldo fervente de partículas dentro do Sol. Os núcleos de hidrogênio que saltam e correm para lá estão constantemente se repelindo, pois todos são carregados positivamente. E assim poderiam continuar fervendo e relaxando sem incomodar ninguém, se não fossem as estrelas que acabaram sendo trapaceiras. Elas têm uma gravidade tão forte que basicamente agarram bilhões desses pequenos átomos e os comprimem. Combinando-se entre si, esses átomos criam novos elementos pesados, como o mencionado hélio. E quando isso acontece, jogam muita energia no espaço. É assim que o Sol queima. Ao mesmo tempo, espalha tanta energia que nem imaginamos. Ok, então o que é o hélio 3? Bem, este é um elemento para o qual até o Sol pode dizer: ei cara, você deveria se acalmar. A fusão dos átomos de hélio 3 libera ainda mais energia do que na fusão nuclear típica. E o mais importante, não polui a atmosfera com coisas nocivas como radiação. Temos mas bem pouco hélio 3 na Terra. Sua prevalência em nossa atmosfera é de cerca de 1 em 1 milhão. Além disso, está constantemente tentando escapar de nós de volta ao espaço. Provavelmente sente algumas vibrações ruins vindas daqui. No entanto, os cientistas descobriram recentemente que existe um lugar que contém um montão desse elemento. Sim, você adivinhou, é a Lua. Achamos que há mais hélio 3 por lá do que aqui por causa dos ventos solares. O Sol tem batido no nosso satélite com seu hélio 3 por bilhões de anos, então agora ele está em todo lugar. Ainda não é muito se você comparar, por exemplo, com Júpiter ou Saturno, mas não esqueça de quanta energia ele pode liberar. Para sua informação, com apenas 25 toneladas de hélio 3, é possível fornecer energia para os Estados Unidos por um ano inteiro. Agora existem cerca de 35 mil toneladas dele na Terra e mais de 1 milhão de toneladas na Lua. Somente essas fontes poderiam alimentar os Estados Unidos por milhares de anos. Basicamente, no futuro, o hélio 3 pode se tornar uma nova fonte de combustível. E ele é melhor que o combustível nuclear em basicamente tudo. O hélio 3 não deixa resíduos e radiação nocivos, é mais forte e não tão perigoso. Em outras palavras, essa energia ecologicamente correta e eficiente pode ser uma revolução para o nosso planeta. Parece legal, né? Então, o que estamos esperando? Peguem as pás, você pode dizer, mas há um pequeno problema aqui. Infelizmente, ainda não criamos nada tão forte e quente quanto as estrelas. Para usar o hélio 3, precisamos de temperaturas e pressões insanas e de um reator termonuclear. E não temos ideia de como construí-lo ainda. E mesmo que pudéssemos aquecer esse elemento a tais temperaturas e obter a pressão necessária, ainda não saberíamos como lidar corretamente com ele. Portanto, mesmo que tenhamos uma quantidade infinita dele, ainda não poderemos usá-lo. Mas ainda assim, há uma grande força por trás desse elemento. Portanto, não é de surpreender que diferentes países já tenham iniciado uma corrida pelos recursos lunares. Agora que a Chang'e 5 descobriu um novo depósito de hélio 3 no lado mais próximo da Lua, essa corrida pode se tornar totalmente global. Por exemplo, a China já planeja uma nova missão lunar em 2024, a Chang'e 6. Durante esta missão, quer coletar as primeiras amostras do outro lado da Lua. Como você pode ver, encontrar esse cristal lunar foi muito importante para nós. Ele pode nos ajudar a encontrar novas maneiras de criar hélio 3. E se conseguirmos fazer isso, a humanidade entrará em uma nova era. Mas para fazer isso, ainda temos que resolver uma série de problemas. Como trazer um monte desses cristais lunares para cá? Como fazê-los produzir energia? E assim por diante.
Vamos torcer para que no futuro esses problemas sejam resolvidos e encontremos uma maneira de produzir energia limpa, segura e ilimitada.